a Deus, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos. Versículo 1 em diante diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julguem, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em todo quanto te disserem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Por isso, assentar em nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui diante de um texto, em um contexto, aonde a Bíblia vai dizer, se você ler alguns capítulos anteriores de Samuel, esse profeta, homem de Deus, homem que Deus levantou, homem que Deus escolheu para ser um juiz, para ser um sacerdote e para ser um profeta do Senhor Jesus. Quando Samuel ele é levado para o templo, ele é levado para os cuidados de Eli, porque a Bíblia diz que Ana ela não tinha filho, e ela pediu um filho a Deus, e Deus assim o concedeu. E a Bíblia vai dizer que Samuel ele crescia na graça e no conhecimento, crescia na graça do Senhor. Mesmo em meio a um contexto difícil, onde os filhos de Eli, eles faziam tudo que não agradava a Deus. E a Bíblia até vai dizer que Deus já tinha avisado a Eli que ia acabar com sua descendência, devido a essa maldade, devido a essas coisas que estavam acontecendo. E pulando um pouco, a Bíblia vai dizer que Samuel, desde cedo, já começa a ouvir a voz de Deus. Mas ele não entendia. Até então, todos contam essa história, todos contam essa passagem da Bíblia, que Samuel ouviu 3 vezes Deus chamando ele, mas ele não entendia até então que ele entendeu e falou assim: vai lá e diz assim: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para poder ouvir a sua voz. E a Bíblia vai dizer que isso foi passou-se um período, e Samuel é juiz. Samuel julgava o povo. Samuel direcionava ao povo. Porque até então o povo eles não tinha um rei. O povo não era como outras nações. O povo não tinha um rei como eram as outras nações. Então quem governava o povo era quem? Era o próprio Deus, que dava orientações ao profeta, que dava orientações ao juiz, que ia julgar o povo, que trazia as orientações de Deus. Mas o povo, vendo como estava a situação de Eli, ou seja, de Samuel, ele viu que Samuel estava envelhecido. Samuel já chegou a uma certa idade. Samuel já chegou na sua velhice. E vocês sabem que quando chega assim uma idade, as pessoas logo querem aposentar, As pessoas querem colocar no asilo, as pessoas querem deixar de lado. Mas Samuel, ele chegou a uma certa idade, mas ele constituiu seus filhos como juízes para julgar o povo. Mas os seus filhos não andaram conforme Samuel ele andava diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles faziam o quê? Eles faziam aquilo que era assim, abominável aos olhos de Deus. Eles faziam aquilo, ou seja, aceitavam o suborno, faziam coisas que não agradavam ao Senhor. E com isso os anciões começaram a observar, viam essa situação. E de Samuel, nos constitui, ou seja, nos dá um rei
como é costume de outras nações. E a Bíblia vai dizer que Samuel, ele entristece o coração. Samuel fica triste com aquilo. Por quê? Porque o povo preferia ser governado por um rei, governado por alguém que ia trazer, ou seja, ia trazer coisas terríveis para a vida deles. Mesmo assim, eles queriam um rei para a sua vida, porque eles começaram a olhar para outras nações, eles começaram a olhar para outros povos, começaram a olhar o costume de outros povos. E eu já trago aqui uma aplicação para a nossa vida. Às vezes somos assim, olhamos outras coisas acontecerem e falamos assim: Senhor, tem que ser daquela forma, por que o Senhor não faz daquele jeito? Por que o Senhor não faz daquela maneira? Por que o Senhor não faz desse jeito e dessa maneira? Meu amado irmão, o Senhor, Ele te escolheu, o Senhor, aleluia, Ele te chamou, o Senhor te chamou para uma grande obra, e você é diferente. Às vezes você já ouviu falar, a sua mãe dizer para você, o seu pai dizer para você: pai, todo mundo está fazendo, e o seu pai dizer para você: não, filho, você é diferente, você não é todo mundo. Aquele povo era um povo escolhido. Israel é um povo escolhido, um povo separado, um povo escolhido por Deus, e um povo que era para ser guiado por Deus, ou seja, orientado por Deus. Mas o povo começou a contemplar outras coisas. Às vezes somos dessa forma, meu amado irmão, começamos a olhar ao nosso redor e dizemos: lá está dando certo, lá está dando certo. Meu amado irmão, o que dá certo lá não dá certo para mim nem para você. Às vezes olhamos algumas coisas e queremos fazer, queremos imitar, e não dá certo para nós. Por quê? Porque eu e você somos diferentes, somos chamados, somos escolhidos diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Samuel se entristece. Samuel vai buscar o Senhor, ora o Senhor: Senhor, olha aí, o povo está pedindo, eu colocando com as minhas palavras. E Deus fala para Samuel: Samuel, dá ao povo que eles pedem, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles estão rejeitando. Meu amado irmão, às vezes a maioria das vezes, as nossas escolhas não é o que Deus ele tem preparado para mim e para você. Deus ele deixa que façamos a nossa escolha. E a nossa escolha, às vezes, muitas vezes traz o quê? Consequência. Porque tudo que nós escolhemos, seja ela boa ou seja ruim, vai ter alguma consequência. E as consequências são terríveis. Mas por que eu fiz isso? Tem pessoas que falam: se eu não fizesse isso naquela época, eu estaria muito melhor. Se eu tivesse dado ouvido aos meus avós, os meus pais, eu estaria muito melhor. Se eu desse ouvido àquela pessoa que falou para mim, hoje eu estaria melhor. Meu amado irmão, não vamos esperar chegar esse momento. Aleluia, vamos fazer as escolhas certas. Vamos pedir orientação a Deus, porque Ele vai te orientar, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te conduzir, é Ele, aleluia, que vai te fortalecer, e você vai chegar lá na frente e você vai cantar o hino da vitória. E o povo olhou para aqueles costumes do povo, de outros povos. Mas ali. E Deus, ele é bem assim, irmãos, transparente, vou dizer assim, transparente. Porque Deus, ele não nos esconde nada. Ele mostra as consequências. Ele mostra as consequências. Você fala para o teu filho: filho, não anda com fulano, não anda com ciclano, não anda com essa pessoa. Meu filho, obedece. Meu filho, vai, diz aonde você anda, diz aonde você vai. Porque seu pai vai saber aonde você vai estar. Eu digo isso sempre para o Miguel: se você for para algum lugar, fala para sua mãe aonde você está indo. Porque temos que saber aonde você está indo. Porque for procurar, sabemos que você está lá. Agora, se você disser que vai para um lugar e vai para outro, aí pode acontecer coisas que a gente não está sabendo. É isso que acontece. Aí falamos assim: Senhor, eu quero seguir o meu próprio caminho. Eu quero seguir a minha própria direção. Eu já sou crescido. Eu não preciso de Deus, assim que Israel estava fazendo. Como filhos mimados. Senhor, me dá. Eu quero um rei. Eu quero alguém para poder nos julgar. Porque, Senhor, é como se dissesse para Deus: Senhor, eu não estou satisfeito. Eu não quero mais ser guiado por Ti. Eu não quero mais ser direcionado por Ti.
E é isso que acontece às vezes conosco, meus amados irmãos. Quando nós deixamos de ser direcionados por Deus, guiados por Deus, as coisas vão ruim. Ou seja, as coisas desmoronam. As coisas acabam. As coisas se destroem. Porque deixamos Deus, aleluia, deixar Deus guiar a nossa vida e queremos guiar com a nossa própria vontade, com nossa própria inteligência. Mas, meu amado irmão, a tua inteligência não quer dizer nada. Aleluia, vai ser guiado pelo Senhor, seja dirigido pelo Senhor, porque é Ele que quer te orientar a cada dia. E olhamos dessa forma, irmão. E fazemos desse jeito, depois fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Se eu tivesse ouvido Deus, eu não estaria assim. Se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu não estaria dessa forma. Irmãos, como diz aí o ditado, se o conselho fosse bom, fazer o quê? Vendia, não é isso? Não é um ditado aí popular que diz? Quantos conselhos nós ouvimos e não damos valor? Filho, estuda. Filho, não segue por esse caminho não, porque seu pai seguiu esse caminho e não deu certo. Vai por outro caminho. Escuta a voz dos seus pais. Escuta a voz dos mais velhos que estão te orientando. Mas aquele povo disse assim, Senhor, eu colocando com as minhas palavras, não está bom eu ser direcionado por ti. Por quê? Porque os filhos de Eli, ou seja, de Samuel, perdão, eles estavam indo por outro caminho. Eles tinham um exemplo do pai, mas não seguiram o exemplo do pai. Da mesma forma, foi os filhos de Eli, fazendo assim um paralelo com eles. Ou seja, Eli viu que os filhos estavam andando um caminho errado, mas fez vista grossa. Tem coisa que nós temos que falar, meu amado. Quem for doer, não adianta lá, vai doer, você vai machucar. Não, fala a verdade. Fala aquilo que Deus mandou você falar. Se Deus mandou você falar, fale. É melhor chorar agora o teu filho, é melhor chorar agora essa pessoa, do que chorar depois. E o povo, dá o rei. E Deus olhando lá de cima. Esse povo aí não é mole não. Eu disse nesse caminho para lá. Esse povo não é mole. Já viu aquela pessoa, cabeça dura? Você fala, não, faça assim, rapaz. Olha aí, não faça desse jeito, vai assim. Mas mesmo assim, não, quero, me dá. E Deus fala assim, concede a vontade desse povo. Porque Deus, ele não vai interferir na sua escolha. Diga para o seu irmão que está do teu lado aí, Deus, ele não vai interferir na sua escolha. Você pode escolher o que você quiser. Mas eu quero, aleluia, que é uma coisa que eu quero dizer para você, escolha a coisa certa. Aleluia. Porque se você escolher errado, não tem como voltar atrás mais. Não tem mais como voltar atrás. É a palavra que você fala que na hora certa já foi falado. Não tem como você voltar mais, já falou. Então, irmãos, Deus, ele fez o que o povo queria. Ou seja, tudo aquilo que Deus te dá, nem sempre é a vontade dele. Mas o que está dizendo? Tudo aquilo, às vezes, que Deus te dá, nem sempre é a vontade dele. Porque, às vezes, as pessoas estão dizendo aí fora aí, como tem um ditado também, que a voz do povo é a voz de Deus. E Deus está falando assim, eu não tenho nada desse negócio aí, não. Não estou nessas coisas, não. Aí fica ouvindo. Porque aquela nação, aquele povo lá, tá crescendo. Aquela pessoa lá está crescendo. Mas você não sabe as origens. Você não conhece a história. Você não sabe o que aquela pessoa fez para poder crescer. E aí você fica olhando, está crescendo, vou fazer da minha forma. Não, o que serviu para ele foi para ele. Agora Deus tem algo novo para você, Deus tem uma nova história para você, Deus tem algo preparado para você, coisas grandes e tremendas que você ainda não sabe. É isso que Deus tem para você. Deus tinha coisas grandiosas para aquele povo.
Mas eles, me dá. Criança mimada, toma. Ah, quero botar a mão ali, bota a mão na tomada. Vai lá. Você está tirando de lado, deixa lá. Deixa tomar um choque. Aí vai aprender. Um choque de realidade. Meu Deus, o que eu fiz? Agora já foi. Aconteceu. Aí manda botar a mão de novo lá que você vai ver se vai botar a mão de novo. Duvido. Duvido que vai botar a mão ali. Eu sempre falo isso. Vou fazendo a instalação lá em casa. Sou eletricista não. Eu fiz a instalação lá de casa, mas sou eletricista não. Peguei lá. Eu falei nem em casa, foi mais novo. Peguei um fio, segurei a ponta, né? Fase neutra, a gente fala negativo, positivo. Segurei a ponta, só que eu esqueci que estava segurando essa ponta do fio. Eu fui e coloquei a mão na outra. Meu Deus, você acha que eu esqueci de novo? É ruim de eu esquecer. Nunca mais. Deu até medo de botar a mão de novo. Esquece. Por quê? Porque você levou um choque. E você não vai esquecer. Então aqui, Deus fala para Samuel, Samuel, concede, dá ao povo. Mas você vai dizer para eles as consequências. Vai dizer para eles as consequências. Ó, diz para eles que eles vão pagar tributos, vão pagar impostos, né? Os seus filhos vão ser levados para o exército, as suas filhas, para ter as consequências. Mas mesmo assim o povo não queria ouvir, o povo quer um rei. Quer um rei. Então o que eu trago aqui nesta noite para nossas vidas é o seguinte: nós fazemos às vezes a mesma coisa que esse povo. Ao invés de deixarmos Deus nos governar, queremos nós mesmos governarmos a nossa vida, ou governar a nossa vida, por nós mesmos, por conta própria. Por conta própria. Fazemos aquilo que vem à nossa mente, fazemos aquilo que é da nossa vontade, e Deus está falando para mim e para você, não é desse jeito, filho. Não é dessa forma, minha filha. Não é assim que eu quero. Né? Porque às vezes, irmão, até a nossa intenção é boa. Mas isso não significa que a sua boa ou a minha boa intenção é o que Deus tem preparado para mim, é o que Deus ele quer para você, é o que Deus tem preparado para a tua família, é o que Deus tem preparado para a tua casa, é o que Deus tem preparado para o teu futuro, é o que Deus tem preparado para cada um de nós aqui nessa noite. Porque a nossa vontade, né, ela não quer dizer que seja a vontade de Deus. Por isso nós temos que pedir o que? Orientação. Davi, quando ia para a guerra, ele falava com Deus. Eu posso ir para a guerra? Ele ia porque Deus falava para ele ir. E nós? Tomamos atitude, pedimos orientação a Deus? Ou fazemos igual aquele povo? Senhor, eu não preciso de ti. Eu não preciso do teu governo. Porque aquele, meu amado irmão, que está sem o governo de Deus, ele tem uma vida destruída, uma vida sem, ou seja, fica batendo a cabeça para lá e para cá e não tem direção. Mas quando nós somos governados e orientados por Deus, irmão, tenha certeza, Deus ele tem, aleluia, bênção para nós. Deus ele tem vitória para nós, aleluia. Por mais que você passe por luta, por mais que você passe por dificuldade, por mais que você passe por aflições, e tenha certeza de uma coisa, que você tem um Deus que governa a sua vida, tem um Deus que diz que você não vai perder essa batalha, tem um Deus que diz que você é mais do que vitorioso, em nome de Jesus. Então deixe a sua vida ser governada por Ele. Deixe a sua vida ser governada por Deus. Por isso que muitos casamentos é destruído, famílias são destruídas, porque, irmãos, tem ou seja, eu não sei falar agora a palavra, mas tem uma ordem, botando assim. Primeiro você tem que colocar quem? Deus. É verdade? Depois família, é isso? E depois igreja, ou depois obra. Por quê? Quando nós invertemos essa situação, as coisas desandam.
quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós fazemos o seguinte, colocamos a família em primeiro lugar e deixamos Deus em segundo lugar, as coisas desandam. Ou que quando nós fazemos o seguinte, invertemos, deixamos a igreja em primeiro lugar e esquecemos a família, ou esquecemos Deus. Não, não pode ser assim. Primeiro é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Que quando nós deixamos Deus ordenar a nossa vida, guiar a nossa vida, a nossa família vai bem. Aleluia. A nossa vida vai bem, a nossa vida espiritual vai bem, a nossa casa vai bem, em nome de Jesus. Por quê? A nossa vida está sendo governada por Ele, por Deus. Somos propriedade deles. Aleluia. Somos povo escolhido dele. E aquele povo era um povo escolhido, um povo separado, um povo que Deus ele tem ciúme. Sabia que Deus ele tem ciúme de nós? Deus ele tem ciúme, por quê? Porque às vezes estamos apegados a tantas coisas nessa terra, tantas coisas nesse mundo, que nós esquecemos dele. É verdade que nós temos a correria do dia a dia, temos, mas nunca devemos esquecer quem é Deus na nossa vida. Porque se um dia nós esquecemos quem é Ele na nossa vida, irmão, e eu digo para você e para mim também, se Ele tirar o ar, o que somos nós? Se Ele tirar a nossa saúde, o que somos nós? Se Ele tirar tudo que nós temos, será que ainda vamos continuar servindo a Ele? Porque temos que colocar Deus como prioridade na nossa vida. E ter a certeza, irmão, que tudo que Deus faz é bom para a nossa vida. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É a vontade dele que tem que prevalecer na nossa vida. Mas a minha vontade, Senhor, é fazer isso. Mas qual é a vontade sua, Senhor? Mas a minha vontade, Senhor, é tomar essa atitude, é ir lá, é bater boca, não. Mas qual é a tua vontade, Deus? Nós temos que colocar Deus sempre na frente e dizer, Senhor, a minha vontade é fazer isso, é fazer aquilo, mas que a tua vontade prevaleça na minha vida. Irmãos, lá no trabalho eu fico calado. O pessoal lá fala um montão de coisa. Daniel para lá, Daniel lá, Daniel. Falei assim, eu não vou responder nada. Só fico calado. Falei assim, eu vou continuar orando por vocês. Por quê? Porque não adianta, irmão, ficar batendo boca. Não adianta ficar discutindo. Quer ganhar o seu vizinho? Bom, moro ali na Rua da Paz ali, é uma paz mesmo a rua. Acho que o vizinho sabe se eu moro ali. Tão calado que eu sou. Escutar minha voz ali é difícil. Entro calado, saio mudo. Se estiver no portão, bom dia, boa noite, boa tarde. Vem me saindo para a igreja, voltando da igreja. Então, o seu testemunho, um dia, você não vai nem precisar falar nada. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, poxa, verdadeiramente, como aquela sua mulher sunamita falou para Eliseu, ali vai um santo homem de Deus. O que vão dizer lá, vai uma santa mulher de Deus. Ali verdadeiro um cristão, ali o homem ali não fala nada, não abre a boca, ele nem nos aborrece aqui. Meu amado irmão, só o teu testemunho vai falar de Deus. Através da tua vida você vai falar de Deus, sem você até mesmo abrir a boca. Então, irmão, eu deixo essa palavra, esses pequenos minutos, que eu trouxe essa mensagem aqui aos irmãos, e trazendo essa aplicação. Deixa Deus ser o seu governador. Deixa Deus ser o seu governador. Porque se você fizer a sua própria vontade, as coisas vão desandar, as coisas não vão andar. Mas mesmo você estando com Deus, sendo governado por Ele, as coisas parecem que não estão indo bem. Mas quando chega lá no final, tudo dá certo. E você não sabe nem como aconteceu aquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas.
E você tem uma decisão a tomar difícil e você fala, Senhor, o que eu vou fazer? E fica aquele negócio na cabeça, e você pedindo orientação a Deus, e as pessoas olhando para você e dizendo, rapaz, toma uma atitude, rapaz, faça isso, e te pressionando. Às vezes tem pessoas que não conseguem viver sob pressão, sob pressão, mas, meu amado irmão, quando você tem o controle de Deus, está no controle de Deus, tem aquela calma de Deus na sua vida, aleluia, você não foge, você não sai da direção, você permanece firme, você permanece confiante, Senhor, parece que nada está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, parece que nada está, Senhor, se movendo, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, parece, Senhor, que nada está acontecendo, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Irmão, não saia do controle de Deus. Não saia da direção de Deus. Decisão no trabalho? Peça orientação a Deus. Mas para que isso? Até parece que Deus vai se importar com isso aí. Com esse negocinho, com essa coisa pequena. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Deus, Ele cuida de tudo. E você fala, Senhor, por mais que pareça pequeno diante dos olhos das pessoas, dos homens, mas eu sei que isso aqui, Senhor, é pequeno, essa situação é pequena, mas está nas tuas mãos, porque o Senhor está no controle dessa situação, aleluia. E quando você tomar a decisão, as pessoas vão olhar, mas como é que você saiu disso? Mas como é que você saiu dessa situação? Não, tinha pessoas que estavam torcendo, quando eu trabalhava ali no shopping, eu sempre repito, trabalhava no shopping, estava torcendo para poder me mandar embora. Por quê? Porque eu passei um período um pouco dificultoso, assim, uma situação difícil, e parecia até que era questão de depressão. Falei, não, esse negócio de depressão, eu ficar com depressão, pensando assim, ficar calado, ficar isolado, ficar na minha, e eu pensei, e faltei em trabalho, porque eu não estava querendo trabalhar, não é porque preguiça não, aí a pessoa vai pensar que é preguiça. Aí cheguei lá, no operacional lá, no shopping, e cheguei para ele e falei assim, já vou adiantar o senhor, eu não tenho atestado, eu não estava doente, falei assim logo, não estava doente, eu só apenas sentia que não estava disposto, um negócio esquisito. Agora, o senhor toma as suas decisões, aí fica à tua vontade, teu critério. Se vai querer mandar embora, aí fica a critério seu. Falei para ele dessa forma, aí ele ficou pensando, olhando e falou assim, Daniel, rapaz, você não é de faltar. Aí começou com aquelas conversas dele, E tá bom, vai trabalhar lá, não dou embora não, fui trabalhar. Ele abonou minhas 2 faltas. Eu falei assim, não vou te dar falta não. Só porque você me falou a verdade. Agora, chegasse lá com mentira, eu falasse assim, é que eu estava passando mal, estava com dor de barriga, não sei o quê, aquelas coisas todas que às vezes fazemos, para poder, sair bem na situação, eu não precisei nem mentir. Eu falei a verdade, falei assim, e todos os trabalhos que eu falei, eu falo a verdade. Não sou santinho não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. O pessoal, mas o irmão é santo porque o Senhor me santifica, não é isso? Mas santinho, não, porque só faz coisa boa, tá falando para ele, tá se exaltando, não, estou exaltando não, porque estou falando, porque às vezes nós tomamos decisões que lá na frente, por mais que você imita agora, mas lá na frente vão descobrir a verdade. Mas você falou que você estava doente. Mas chegaram aqui e disseram que você estava lá na praia. Disseram que você estava passeando lá no shopping. Não é melhor falar a verdade? É melhor, não. Então, irmãos, cuidado com as suas decisões. Eu coloquei aqui, cuidado com as suas decisões. Quem tem que governar a sua vida é Deus. Aleluia. E tudo que você fizer, faça segundo a vontade de Deus. Não faça pela sua vontade, porque a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.